Vamos ao tema da noite. Vamos falar da semente que caiu sobre pedra. Veja bem, não foi o sol, nem a pedra que levou à morte. E o que foi então? Semente sobre pedra significa a semente é a palavra, todos já sabem, e a pedra é um coração totalmente duro. Pense num coração duro. Mas mesmo assim, melhor do que na beira do caminho, que não chegou nem a nascer. Entendeu? Dos quatro solos, nasceram em 3. Porém, um, que era o pior, que foi à beira do caminho, não chegou nem a nascer. Então, fala de um coração endurecido. Até nasce, mas dá trabalho. Dá bastante trabalho. E me chama a atenção porque quando se fala de um coração duro, na carta aos Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 7, tem algo muito forte a respeito disso. 7, 8, 9, 10. Leia, por favor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Isso. Depois a gente continua mais alguns versículos aí. Se ouvirdes hoje, agora, o Espírito Santo falar, não endureçais os vossos corações. Aí o escritor aos Hebreus deu o exemplo do povo de Israel no deserto. Quero comida, aí o Senhor mandou comida. E não era só para meia dúzia de gente. Porque quando parece que é uma coisinha pequena, ele vem suprir algo que alguém poderia ajudar e ser suprido, aí alguém diz, não foi Deus não, foi o irmão, foi a irmã, foi o patrão. Irmão, mas ali o milagre era grande todos os dias. Todos os dias tinha milagres da parte de Deus de forma espantosa. A presença de Deus de uma forma espantosa operando no meio do povo. Preciso passar no mar. O Senhor abre o mar. Preciso água limpa. Aí o Senhor vai lá e tira água da rocha. Quero uma comida diferente. O Senhor manda o maná, uma comida totalmente diferenciada. E assim vai. Aí, o escritor aos Hebreus agora, usado totalmente pelo Senhor, escreve mostrando isso para o povo. Por isso que diz, olha, ouvindo a voz do Espírito Santo, assim diz o Espírito Santo, ouvindo a sua voz, deixa o coração duro, não. Assim como o povo me tentaram no deserto, o Senhor falando, né? E viram a minha ação, viram o meu agir. O coração duro, por isso que ele disse, esse povo sempre erram, sempre vive caminhando errado, porque o coração duro, irmãos, insensível, não tem espaço
para uma vida de gratidão. E quando não há espaço para uma vida de gratidão por aquilo que o Senhor faz, a tendência é errar sempre e errar muito. Entendeu? Aí a criatura agora se sente no direito de cobrar do Criador, que é o que acontece muito no meio evangélico hoje, do falso evangelho, inclusive do falso evangelho que está sendo pregado. Aí seguindo a partir do versículo 11 ainda. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Olha só, coração duro deixa o cidadão sem direito à salvação. Corre o risco de não entrar no repouso eterno. Vamos até o 19. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Olha só, o coração duro passa a ser um coração mau e não há fidelidade nesse coração. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você entendeu o que um coração duro é capaz de produzir? Pecado e mais pecado e viver em uma vida de engano. Vamos lá, 15. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Sabe como nos tornamos participantes de Cristo? Quando há espaço no coração para Jesus operar e permanecemos com a vida firme nele, independente de épocas, de tempo, de situação. Isso se chama de firmeza, os pés no chão, caminhada firme com ele, independente de qualquer coisa. Próximo verso. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Você entendeu? Que aí repete o mesmo do versículo 7. Se ouvirdes a sua voz, a voz de quem? Do Espírito Santo. Não endureçais o vosso coração, porque isso começa a provocar o Senhor. Coração duro provoca o Senhor. Próximo verso. Porque, havendo alguns ouvido, a provocaram, ou provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Você entendeu o versículo 17? Caíram no deserto, tombaram no deserto, morreram no deserto, ao ponto de qualquer coisa eles se desviavam. Arão, que tal de fazer um bezerro de ouro? Não, não faz, não faz, não, vamos fazer, não faz. E aquela luta, aí Arão não aguentou a pressão e eles fizeram um tonto do bezerro de ouro, para substituir o Criador. Não tem lógica, não faz sentido, irmãos. Fala a verdade, não faz sentido. Nada substitui aquele que criou e fez e faz todas as coisas. Ele é sobre tudo. Aí colocar alguém no lugar dele para substituí-lo é o fim. O coração duro leva até esse ponto. 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Muito bem. Bom, esse é o resultado de um coração de pedra. Aí o Senhor jurou. Começa a pensar Deus fazendo um juramento. E o juramento foi esse: cortado do repouso. Não entrarão no meu repouso. E não fala mais do assunto. Então, observando o perigo de um coração duro, nós vamos observar um cidadão, no 1 Samuel capítulo 25, e versículo 18, o versículo 18 e o versículo 37. Então
a Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. Sucedeu, pois, que, pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. A mulher era usada por Deus. A esposa era um vaso na mão do Senhor. Porém, o esposo ao coração dele. Pensa num coração de pedra. Quando Davi enviou uma equipe, ele falou assim, quando a equipe chegou lá e falou a respeito de Davi e tal, ele falou assim, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Aí a equipe fica assim, em outras palavras, eu queria falar para ele, você não conhece Davi? Não, mas o assunto não era esse. Ele desfez, como que Davi não fosse nada. De tão duro que era o coração dessa figura de gente. Porém, Abigail pensa naquela serva de Deus que deixa o Espírito Santo usar. Naquela figura de gente que se entregou ao Senhor e entrou na piscina divina e se encheu do Espírito. Mas o coração de pedra estava em casa, um homem que a Bíblia chama ele que era como se fosse um filho de Belial. O que é Belial? Belial quer dizer demônio. Era um homem totalmente perturbado. Não tinha espaço para o Senhor fazer nada na vida desse homem. Mesmo com uma mulher tão abençoada dentro de casa. E através dela, que foi o versículo que já foi lido, versículo 18, a guerra que já estava se armando, se preparando, porque Davi não ia deixar de graça. Aí através dela, o Senhor deu um grande livramento. Servos e servas do Senhor, você sabia que por causa de alguém que tem um coração aberto para o Senhor pode dar livramento na família, pode dar livramento na cidade, pode dar livramento na vizinhança. Oh, glória a Deus! Sabe o que isso quer dizer? Ele conta com você e comigo. Se alguém não acredita, acredita você. Se alguém não abre o coração para o Espírito Santo fazer o que ele tanto deseja, abre o coração você e eu, se tiver espaço nessa noite para o Espírito Santo fazer tudo aquilo que ele deseja fazer. Irmão, não tem nada melhor do que deixar o Espírito Santo usar. Não tem nada melhor. Então abre o coração, louvado seja o nome de Jesus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Não deixe esse coração duro, não. Não dá ouvido à voz estranha, não, dá ouvido à voz dele. Percebe-se que o Espírito Santo fala diferente. Quando ele fala, ele acende. Quando ele fala, ele traz alegria. Quando ele fala, ele começa a nos encher, nos revestir, nos dá uma direção. Ele fala, ele começa a nos ensinar. Quando ele fala, ele acalma a ira, ele arranca a tristeza. Ei, o Espírito Santo, você já sabe, ele fala diferente. Oh, glória a Deus! O Espírito contrário, irmão, o espírito maligno fala e traz perturbação, mesmo que sejam palavras bonitas. Paulo e Silas caminhavam todos os dias no mesmo caminho. Isso está em Atos capítulo 16, a partir do versículo 15. Porém uma moça olhava para eles, leia,
Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja infiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Mas você viu o que ela falava? Esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E com isso havia uma perturbação na vida deles. Eles estavam indo para onde? Para a oração. E as palavras bonitas. E trazendo irritação, perturbação. Paulo virou-se para ela e disse: olha, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai dela. E na mesma hora, o demônio saiu. Ela foi liberta. Acabou a jogatina, que ela adivinhava e dava lucro para os seus senhores. Foi uma guerra para cima dele? Foi uma guerra. Foram para a cadeia? Sim. Irmão, mas de onde coloca um crente salvo, só dá prejuízo para o inferno. É melhor não prender crente salvo, porque se prender dá prejuízo do outro lado. Você viu o que aconteceu na cadeia? Houve terremoto, porque pensavam que ia calar a boca dele, eles cantavam e oravam. Cantavam e oravam. E houve um milagre. E ali foi fundada a igreja. E foram almas e almas e almas salvas para a glória do nome de Jesus. Mas vamos lá. Coração de pedra, coração de pedra. Me chama a atenção porque em Mateus 3:9, capítulo 3, versículo 9, Jesus fala alguma coisa do coração de pedra. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mesmo destas pedras. Muitos de nós eram um coração duro, não queria nem ouvir falar de Jesus. A minha família mesmo, meu Deus do céu. Mas sabe o que aqui o Senhor fez? Fez o que está em Jeremias capítulo 23 e versículo 29. Olha só, fogo e martelo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? A palavra de Deus vai sendo manifesta e vai incendiando essa pedra, aquecendo. Essa mesma palavra aparece como martelo e a pedra já está aquecida. Aí começa a bater com o martelo. E vai batendo. Com o martelo, que seja a palavra cantada, que seja a palavra pregada. E vai abrindo esta pedra. Por isso que ele disse: pode destas pedras suscitar filho a Abraão. Isso quer dizer, cheio de fé. Foi isso que aconteceu com muitos de nós. Mas, vem comigo, tem outro ponto ainda, uma outra ferramenta do Senhor, que vai penetrando nessas pedras. Olha só em Jó capítulo 14, versículo 19. Além do fogo e do martelo, tem mais algo muito forte aqui. Ó. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra,
e tu fazes perecer a esperança do homem. As águas gastam as pedras, vai penetrando. Por isso, quando o escritor aos Hebreus escreveu assim, 4:12, que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 cortes, de 2 gumes, de 2 fios, e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. É só a palavra de Deus que consegue penetrar dessa forma. E vai, penetrando, vai gastando essas pedras, vai amolecendo essas pedras, e daqui a pouco, olha o que aconteceu. Com muitas vidas servindo ao Senhor. Glória a Deus. Aí tem uma pedra que parece que ela é mais resistente, sabe? Parece que ela é mais revestida de dureza. Pensa em algo muito forte assim. Aí o que o Senhor faz? Que fez com alguns na vida espiritual. É claro que estamos falando no sentido espiritual aqui. Ezequiel 11, versículo 19 e 20. Veja o que o Senhor pode fazer. E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Sabe o que é isso? O Senhor prometeu fazer um verdadeiro transplante de coração, espiritualmente falando. E esse coração de pedra, aí o Senhor vai lá e arranca esse coração de pedra, ou quebra essa pedra de alguma forma, e coloca um outro coração. Aí já em Ezequiel 36, 25 e 26, ele diz: espalharei águas limpas sobre vós. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, e darei o meu espírito. Isso é Ezequiel 36, a partir do 25. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Coração sensível. Existia no Nordeste um provérbio assim, provérbio popular. Nordestino não chora. Quem já ouviu isso? O homem que é homem no Nordeste falava assim: não chora. Eu quero ver se não chora quando o Espírito Santo faz do jeito que ele quer fazer. Eu quero ver se não chora. Eu quero ver se não se derrete. Eu quero ver se não se entrega. Tirarei o coração de pedra, eu darei um coração de carne, quer dizer, sensível. E já que eu vou fazer esse transplante, colocarei o meu espírito nesta vida. Promessa. Você quer promessa melhor do que essa? Não tinha sensibilidade nenhuma. E agora o Espírito Santo, ele faz essa grande obra. Aí fica sensível a ouvir a voz do Espírito, a ter esse contato do seu espírito, do meu espírito, humanamente falando, com o Espírito Santo. Sentir a presença dele, ouvir a sua voz nos falando, nos instruindo a cada dia. O coração de pedra não consegue discernir. Não tem discernimento. Não tem jeito, não para ouvir, não se inclina para ouvir. Por isso que em Isaías 55:3 tem algo muito forte. Olha só. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi.
Ó, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Coração de pedra não consegue. Não. Mas o que levou então, já que a semente nasceu, o que levou à morte? Foi mesmo o sol? Cadê o meu irmão William? Você consegue colocar aquela foto da árvore lá? Tem uma árvore plantada na pedra. Você vai ver que coisa bonita. E cresceu, viu? Não morreu, não. Assim é as nossas vidas na presença do Senhor. Enquanto isso, coloque de volta Lucas capítulo 8, verso 6. E outra caiu sobre pedra, Isso. e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Aí o versículo 13 diz assim, ó. Isso é muito bom. Ouvindo a palavra, que vai explicar o versículo 6. Leia o 13 agora. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Isso, deixa um pouquinho aí. Se achar aquela foto, você coloca daqui a pouco. Ouvindo a palavra. Você viu o que o coração de pedra ouve? Ouve. Segundo ponto. Ouvindo a palavra, olha lá, plantada no meio da pedra. Cresceu. Então não foi a pedra que fez a árvore morrer? Então foi o sol? Também não foi. Não. Porque o versículo 6 que acabamos de ler diz que não tinha água. Por falta de umidade. Por quê? No meio da pedra está a planta. Ó. Se tiver água, ela vai viver 100 anos aí. Não vai morrer. A dificuldade não está de estar plantada na pedra. É o que falta para mantê-la viva. Esse é o maior segredo. Você entendeu que não tem desculpa para se manter vivo na presença do Senhor? Tem água na alma, sensibilidade, abrindo-se assim o coração para receber do Senhor esta água chamada palavra, para manter as raízes vivas e crescendo. Que tem um segundo ponto, por que levou à morte, além da falta d'água. Então você vai observar que no versículo 13, como já foi lido, ouviu a palavra, aí acreditou, recebeu a palavra, olha lá, receberam, e com alegria, que isso é muito importante, e vai a cada ponto aqui, nasceu, cresceu, porém chegou agora o momento que faltou algo que mantinha viva. Faltou água. Se não buscar, se não fizer a manutenção espiritual a cada dia, não adianta. Não adianta, vai morrer. Vai faltar água. Tem um pregador que pregou esses dias aqui que a lamparina das 5 moças se apagaram porque ela não tinha se preparado para isso. Aí começou, dá um pouquinho do seu, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ué, mas as outras estavam preparadas. Mesmo assim, há falta d'água, irmão, na vida. Observe que quando estamos na fonte, as raízes só crescem, porque a terra, mesmo que seja na pedra,
A raiz vai procurando espaço. Tem árvore que se enrola a raiz todinha na pedra. Travou de um lado, volta e vai procurando espaço, porque não para de crescer. A água faz as raízes crescerem. Se faltar água, pode ter certeza, não vai dar certo. Então, não tendo umidade, foi o primeiro ponto. Mateus não falou, Marcos não falou, mas Lucas falou. Mateus e Marcos falaram só sobre a falta de raiz. Mas Lucas foi olhar, que Lucas era mais detalhista, e disse, não, primeiro ponto que faltou, água. Se faltar água, não tem jeito. Aí vem agora, secou-se porque faltou água. Aí você vai lá para os Salmos 1 e verso 3, fala de alguém que está plantado junto à fonte. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Escuta aqui, plantado é diferente simplesmente de passar no lugar. Plantado. Firme. Você entendeu? Por isso que quando observamos esses detalhes, esses pontos importantes, a diferença de estar plantado, irmão, para quem não está plantado é muito grande. Observe que no Salmo 128 e verso 3, diz que a sua mulher será como uma videira frutífera em volta da sua casa. Por quê? Está plantada. Já no Salmos 92, a partir do verso 12, diz que o justo está plantado na casa do Senhor. Plantado, aí começa, está enraizado. Ele não está simplesmente passando no lugar, ele está no lugar, na presença do Senhor. Está buscando, a cada momento que as raízes vão crescendo, vão em busca de água. Então, os que estão plantados na casa de Deus, para ler, irmão Miro, 92 e 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Florescerão. Flores fala de esperança de frutos, mas tem que estar plantado. Todos os servos de Deus que vivem plantados na presença do Senhor, você pode ter certeza, tem frutos a cada dia. Vai frutificando. E o vento não leva um crente desse. Aí, observe ainda. Juízes 15 e 18. 18 e 19. O que aconteceu com Sansão na hora da guerra? E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu. Pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, o qual está em Leí, até o dia de hoje. A importância de estar na fonte, né? De aparecer a fonte, você não perder a oportunidade, você e eu, de estarmos na fonte. Sansão estava vencendo ali uma batalha diante de 1000 homens. Ele pega uma queixada de jumento, cabeça de um jumento, na época não existia arma de fogo, né? Então, Sansão, qualquer coisa, virava a arma na mão dele. Aí ele venceu 1000 homens. Começa a pensar numa batalha travada. Só que após vencer a batalha, ele estava totalmente esgotado, exausto. Aí ele orou: Senhor, através do teu servo, o Senhor deu grande vitória ao teu povo. E agora eu vou morrer de sede? Por que a planta morreu lá? Porque faltou água.
Se depender do Senhor, nunca vai faltar água. A fonte está aberta. Tem que ver se eu e você queremos viver na fonte. Encher o nosso cântaro. Permanecer na fonte, buscando a água do Senhor. Aí a Bíblia diz que o Senhor fendeu a caverna e se abriu uma fonte. Sansão bebeu da água e o seu espírito recebeu vida. Nessa batalha que você está atravessando, você não acha que está faltando mais uma gota d'água? A fonte tem água limpa toda hora. A fonte espiritual não baixa o seu nível. Tem água toda hora. É só se aproximar. Pega o seu cântaro e enche o teu cântaro nesta noite. Enche o teu cântaro nesta noite, porque não pode morrer. Já recebeu vida. Aí nasceu a planta no meio das pedras, quer dizer, nasceu em uma situação complicada, em tempos de desafios, em tempos de lutas. E agora, o que fazer? Onde já nasceu? Vai ter que viver até morrer. E é melhor morrer com Cristo, conforme Paulo disse aos Romanos. Porque quem morre com Cristo não morre o espírito. Vai para um lugar para viver a verdadeira vida. Então, o que o Senhor espera de nós? Que estejamos sempre na fonte do Senhor. E não tem fonte maior que essa. Melhor do que a palavra não tem. Agora vem comigo ainda. Isso aqui você lembra. O que o Senhor disse para a mulher samaritana? 4:14 de João. Se tu soubesse quem é que fala contigo, você ia me pedir e eu ia te dar a água que faz dentro de você uma fonte. Aí tudo bem. Porque ali estava uma mulher decepcionada. Mas o encontro de João 4, versículo 7, foi junto à fonte. Você entendeu que o encontro foi junto à fonte? Leia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Agora o 13:14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se fará nele, se fará em cada um de nós, não é do lado. Por isso que lá na leitura de Lucas diz, olha, faltou, não tinha umidade. Tinha não. Basta a gente descobrir se essa fonte, nós abrimos o espaço e está realmente em nós. Que salta para a vida eterna. Tem alegria de salvo? A alegria dentro de nós como salvo? A alegria de salvo é diferente, irmãos. A alegria de salvo almeja os céus, luta pelos céus, prioriza os céus. O menino João falou domingo aqui, eu quero ir para o céu. Quem lembra dessa? Lembra do menino João? Está ali a figura. Entendeu? Quero ir para o céu. Alegria de salvo. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em momentos amargos da vida, não perde a convicção de salvos. Irmão, em Cristo você e eu não devemos jamais perder a convicção de salvos. É por isso que diz em Mateus 11:12, a partir do 12, que o reino dos céus é tomado à força. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Você entendeu? É a força. Porque tem alguém querendo roubar esse reino que já está manifesto sobre nós, porque Cristo fez essa promessa. Ele pagou o preço por cada um de nós, disse: o reino está garantido. Mas tem um ser que jamais herdará o reino, que quer roubar de nós este reino que Jesus nos garantiu através da cruz. Por isso que diz, é tomada a força.
Ó, de braços cruzados, sem estar na fonte, não dá. Só que com a mulher samaritana disse: se fará uma fonte, não foi? Olha só como avançou em João 7 e versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Não é mais uma fonte, agora é um rio. Ei, rio não é poço, rio não é um tanque, rio é águas vivas, correnteza. Você olha, parece que é os Salmos 84 e verso 6, diz assim: o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, e a chuva, leia. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Ei, você não é um tanque. Nós não somos tanque. O tanque cria limo nas paredes. A água fica escura, suja. É um poço de dengue. Mas um rio não. Correnteza. Ó. A chuva também enche os tanques. Enche. Sente alguma coisa. O tanque também sente. O barulho, ouve o barulho da chuva, sente e recebe a água da chuva, porém permanece sendo tanque. Rio é diferente. Tudo que você jogar no tanque fica. No rio não. Se é um rio, a mágoa não fica. O ódio não fica. Ressentimento, rancor, a tristeza que tenta invadir a tua alma, não fica, é um rio. Glória a Deus. Não é por isso que o Salmos 46, parece-me que o verso 4 diz assim: ó, há um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dela, não será abalada. Há um rio. E o rio entra na alma, no espírito, e vai limpando, jogando para fora. Oh, glória a Jesus! O rio de Deus está manifesto na casa, está manifesto na vida. Não aceite ser um tanque. Seja um rio. Sejamos o rio. Mas desde o Gênesis, o Apocalipse fala do rio, fala. Desde o Gênesis 2, 8 ao 10 e tal. Aí vem o Apocalipse, fecha dizendo assim, ó. Acho que é 22, 17 do Apocalipse. Coloque, por favor. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Não vai pagar não. Tem sede? Tem um rio. Tem sede? Vem. Aleluia. Por isso que, ó quem é que está convidando? E o Espírito e a esposa. O Espírito Santo, manifesto na noiva de Cristo, vai convidando. Vem. Vem. Você tem sede? Tem. Então vem, passa para o lado de dentro. Não fica fora do cesto. Entra no cesto divino e receba a água do Espírito Santo. O que é o cesto que eu não concluí a mensagem do domingo? Cesto, ó, da comunhão, da adoração, do perdão, da alegria,
do quebrantamento, o cesto do Senhor está disponível. Entra. O Espírito diz: vem. Já que a noiva tem um compromisso selado com o noivo, aí ouve a voz do Espírito e vai convidando: vem, você também. Convidando como? De várias formas. Convidando para conhecer Jesus, para conhecer a palavra, convidando através do seu louvor, através das nossas vidas, da nossa postura, da nossa vida moral. Entendeu? Vai convidando. Alguém olhar e dizer: eu quero ser igual a você. E não é bonito, não? Eu acho bonito. Eu acho isso bonito. E o Espírito diz: vem, tem rio. Num poço tudo para. Pedaço de vidro, pedaço de tijolos, de telha, pó, e vai misturando a água no tanque. Mas a chuva também enche o tanque para dizer: olha, pode virar um rio. Mas tem mais um pouquinho aqui, vamos lá. Que eu ouvi muita gente dizer: olha, mas foi o sol que matou. Agora, o outro ponto que não completamos ainda é a falta de raiz. Por causa disso, por causa daquilo, porque estava desempregado, porque estava isso, porque estava aquilo. Porque o irmão passou e não me cumprimentou. Foi não o sol que matou. Foi não. Foi o sol não. O sol representa as tentações, sabia? Nessa passagem? Não está escrito isso. Salmo 121, verso 6. O sol não te molestará de dia. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então, e por que não foi o sol que matou? Vê se as outras duas plantas morreram. No meio dos espinhos, mas não morreu. Na terra boa, não morreu e produziu direito. Se fosse o sol, teria matado todas. Sem mais desculpas. O que levou à morte foi a falta da água e a falta de raiz. E a raiz é tão importante, irmãos, que no livro de Jó, 14 e versículo 7 e 8, vamos lá. Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Isso, mas veja bem. Há esperança para a árvore se for cortada. A esperança, por quê? Vai brotar. Por quê? Tem raiz. Passa uma motosserra na árvore, ela tomba, fica o tronco, daqui a pouco começa a brotar. Eu lembro que o meu patrão contratou um cidadão para poder, cortar mesmo. O eucaliptus estava já no 6º andar do prédio, passando do 6º andar do prédio. E no dia do vento forte, misericórdia. Cortou. Deixou bem rente com a terra. E para vencer esse eucalipto aí? E os brotos? Claro, tem a raiz. Pode vir a fúria que vier sobre você, sobre cada um de nós, servos e servas do Senhor. E passar a motosserra e deixar a rente com o chão. Vai brotar. Se tiver raiz, vai brotar. Vai brotar. E por que as provas e as provações e as tentações não matam crente? Você não lembra de José com 17 anos? O difícil é esquecer de José. Tudo bem que na hora da emoção ele foi abrindo a boca. Vocês não sabem não o quê? Minha roupa de gerente, hein?
Tudo bem, todo mundo já estava vendo, meu Deus do céu. Ei, vocês estão sabendo do quê? Tive um sonho, é revelação pura. E era revelação, não era revelamento, hein? Nem revelatório. Era Deus vivendo na vida do menino. Jogaram na cova. Morreu José? Morreu nada. Foi vendido como escravo. José morreu por ser vendido como escravo? Deixa alguém te vender. Quem já pagou você, não já pagou tudo? Ele vai vender você como? Que jeito? Passou o ataque na casa daquela tribulosa lá, na casa de Potifar. Ele largou a capa, mas não morreu, mas não pecou. Agora a palavra dele contra a palavra dela, quem que ia ganhar? Claro, o mais forte ganha. Na casa do cidadão lá da alta. Seu destino é cadeia, José. Tá bom. Fazer o quê? Bom, não vou fugir mesmo. E era a rota que o Senhor havia traçado para José. Tem uma rota a traçar. Não adianta querer encurtar caminho, porque não vai dar certo. Ou de navio, ou de baleia, vai chegar no destino. Você entendeu essa ou não? Ainda vai insistir? Até quando? Tem uma rota a traçar. Oh, glória a Jesus. E o mais bonito foi quando ele falou assim para o cidadão, quando contaram os sonhos para ele. Falou, ó, você vai morrer e você vai ser liberto da cadeia, da prisão. É verdade, é verdade. Foi, aconteceu, já aconteceu. Logo, logo. O cidadão foi liberto e ele disse assim, ó, vou falar um negócio para você. Lembra de mim, viu? Ele lembrou? Lembrou nada. Irmão, quando o assunto é com Deus, ninguém vai lembrar. Quando é o tratar de Deus, ninguém vai lembrar. O rei não vai lembrar. O juiz não vai lembrar. O médico não vai lembrar de marcar a cirurgia. Viu? Não vai lembrar. Não vai. O homem não lembrou, mas o melhor, o Deus da igreja nunca esqueceu. Você vai recorrer a quem? Recorre a quem não esquece. Recorre a quem sempre te colocou de pé. É a quem aprofundou as tuas raízes. Urabacá, menderrai. Urá, menderrasse. Oh, glória a Deus. O sol não te molestará de dia. Você vai sentir o sol queimar a tua cabeça. Mas não vai matar, tem raiz. O leão matou Davi? Matou nada. O urso? Não. O ciúme do seu irmão Eliabe? Não, matou não. A ira de Saul, perturbado, matou Davi? Matou não. O Absalão, seu filho, matou? Não. Conseguiu não. Salmos 22:12, os touros de Bazã conseguiram matar Davi? Matou nada. Irmão, permaneça dormindo em paz, na presença do Senhor, colado na fonte, as raízes crescendo. E o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus do arrebatamento, o glorioso, cuidando de cada um de nós. Ei, a sua família, a minha família, nós estamos debaixo da proteção divina. É questão de tempo, você vai ver o que o Senhor vai fazer. Não sei como vai fazer, mas vai fazer. Sua família tem dono. Muitos dos que estão hoje por aí foram apresentados aqui. E sabe qual é o melhor? O dono viu.
Ei, o dono viu. Dorme em paz, só ora, fala para Jesus, conversa com ele, direitinho com ele, porque ele já sabe. E como sabe? O sol da provação matou Jó? Matou nada. Matou não. Aí vem, voltando Jó, 14:8 agora. Só não pode morrer as raízes, ó. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Isso. Não pode morrer as raízes, envelhecer na terra. Por quê? Senão não tem mais jeito. Aí acontece um milagre no versículo 9. Ao cheiro das águas. Que cheiro? Ó, a água aqui, ó. O que está dizendo no versículo 8, que o irmão Miro acabou de ler? Ó, se morrer na terra, envelhecer as raízes, morrer e tal. Aí acontece um milagre no versículo 9. Ao cheiro das águas. Leia. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Aí se manifesta as águas, quer dizer, o poder da palavra do Senhor. E se estiver morto, vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Aí tem um versículo em Jó que me chamou a atenção, 29 e 19, parece. Vejam. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. Quero ver desistir. Quero ver morrer. Está aí o segredo, porque que Jó era tão firme. A minha raiz se estendia junto às águas, do lado da fonte. A fonte estava na vida de Jó. A fonte está sobre cada um de nós. Olha só, já vou terminar, mais 5 minutos só. Provérbios 12:3. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Durma em paz. O homem não se estabelecerá, não está firme, porque é uma autoridade mundial. Não é por isso. Mas a parte B diz o que é. Mas a raiz dos justos não será removida. É com você? A raiz do justo, pastor Honório. Pastor Arildo. A raiz do justo não será arrancada. Não será despedaçada. Versículo 12 ainda, Provérbios 12:12. Não, versículo 13, por favor. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Acho que é o 12 mesmo, verso 12, vamos ver. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Quem tem raiz dá fruto. O ímpio não. Olha lá. Deseja o ímpio a rede dos maus. O ímpio é vingativo. O ímpio não se toca que toda impiedade está nele. Maldade, de crime. Mas o justo é diferente. Mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Aí Isaías disse assim, eu quero escrever também sobre raiz. Então escreve, Isaías.
37 e 31. Ó, raízes para baixo. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. É com você. Não vai morrer. Tem raiz? Vai em frente. Tem raiz, tem vida. Aí Isaías ainda escreveu 54:2. Não fala da raiz, mas fala da estrutura, da estaca, da coluna. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Firma as estacas. Estrutura. Raiz é a estrutura, irmãos. A estrutura principal que você e eu, todos nós, precisamos para que possamos se manter vivos na fé, conscientes da volta de Jesus, porque tem muitos crentes que não acreditam mais. Muitos crentes não acreditam mais. Mas eu estou pregando para um povo que acredita que Jesus virá. Porque se essa não for a esperança nossa, o que estamos fazendo aqui? Os dois temas mais fortes da Bíblia: cruz, ou seja, crucificação, conteúdo da cruz, e a volta do conteúdo da cruz para o arrebatamento, que o conteúdo da cruz é Cristo. Essas duas pregações mais fortes da Bíblia. Porque na cruz Ele nos salvou. E já que Ele nos salvou, Ele vem buscar o que há de melhor. O que há de melhor? Aquele que Ele salvou, comprou, Ele pagou, remiu, libertou e anda com Ele. Tem raiz para permanecer vencendo os ventos das tentações. Se não tiver raiz, não vence. Ei, não foi o sol, nem por estar plantado na pedra que a árvore morreu. Foi a falta de água e de raiz. Nunca deixe de buscar na fonte, porque assim crescerá as raízes. Amém.